você. Que bom que você pôde vir. Que bom que você está assistindo aí pela sua TV, seu computador, smart, tablet, não importa. Que Deus te abençoe e invada a presença aí onde você está agora, em nome de Jesus. Que seja algo transformador para todos, em nome do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar, vamos começar esse culto da melhor forma possível, que é entregando Ele total governo, domínio ao Espírito Santo de Deus. Vamos clamar pela presença dEle aqui, amém? Você pode começar a orar? Amém, Senhor, nós te damos glória, te damos honra. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Espírito Santo. Fica à vontade, Espírito de Deus. Estamos aqui pelo Senhor, por Ti, porque sabemos que há um propósito quando os Teus filhos se reúnem em adoração, em louvor ao Teu nome. Por isso nós pedimos, fica à vontade entre nós, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Ele por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, Para Ele são todas as coisas, e a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Das riquezas é o saber e o conhecer de Deus, e com insondáveis seus juízos e os seus caminhos, com profundas riquezas é o saber e o conhecer de Deus, e com insondáveis
sempre. Amém. Deus tem falado uma coisa comigo e eu quero trazer uma palavra aqui, que é algo que eu vivi essa semana e que tem agitado o meu coração. Eu quero compartilhar com vocês. E a palavra que Deus soprou e falou comigo é: comece a planejar, Deus fará. Você sabe que eu não sou um cara de ficar pregando muito palavras de coach, palavras de afirmação, palavras que massageiem muito o ego. Eu gosto de pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus que ficou soprando é: comece a planejar porque Deus fará. Comece a planejar porque Deus fará. Isso foi falando tanto ao meu coração que eu comecei a planejar algumas coisas, né? E dentre uma delas foi planejar uma conversa com as minhas filhas a respeito do ano de 2021, um ano que irá começar, mas nós já estamos declarando que essa reta final de ano é mais para acertar a casa, para organizar algumas coisas, tomar algumas decisões, porque em 2021 nós vamos para cima em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Essa bênção está sobre ti. Vai ser um ano maravilhoso. Eu tenho certeza, como esse ano foi muito especial para nós, para minha família foi muito especial. Nós tivemos grande crescimento financeiro. Deus nos abençoou demais. Então, se você viu, é um testemunho, ok? Deus nos deu, trocamos de carro, reformamos a casa, fizemos novos amigos. Foi um ano que nós crescemos demais financeiramente. E por que isso aconteceu? O contrário ao que a maioria das pessoas ou da sociedade viveu. Porque nós não somos participantes desse mundo, nós estamos em outro mundo. Amém? Nós colhemos, recebemos e vivemos as consequências de um mundo no qual nós fazemos parte, que é o reino de Deus. E no reino de Deus não houve essa pandemia. No reino de Deus não houve crises. No reino de Deus não houve confrontos. O céu está completamente em paz. O céu continua crescendo, prosperando e avançando sobre o inferno. Quem crê nisso, meus irmãos? Esse é o céu. Então, quando o céu está dentro de mim, o céu está dentro de você, nós passamos a viver. Isso aconteceu com a maioria das pessoas aqui. Elas prosperaram, elas cresceram nesse ano. Não foi todas, isso não quer dizer que aquelas que não viveram isso estão em pecado, ou o céu não está na sua vida. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que para alguns, por ter plantado em suas vidas, quando bateu uma crise, uma dificuldade, Deus se levantou para trazer a colheita. Deus se levantou para fazer multiplicar. Deus se levantou para pegar aquela sementinha que tinha sobrado e agir sobre ela, e essa semente então florescer em uma grande árvore. E nós vimos acontecer isso com algumas pessoas aqui, não só na minha vida, ou de algumas pessoas que eu conheço, né? A Diana está se manifestando, a Diana tem testemunhos maravilhosos do que Deus está fazendo, o que Deus fez esse ano na vida dela, trazendo grande avanço. Então, eu sei que eu não vou falar de todos, eu só citei porque a Diana se manifestou lá. Mas isso é lindo ver Deus agir contrário ao que o mundo está vivendo. É maravilhoso ver, porém, o mundo influencia muito as nossas ações, e Deus dizendo: eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Eu quero fazer algo novo, eu quero fazer algo diferente, mas dessa vez eu quero contar com o seu planejamento, com a sua organização. Salmos 40, versículo 5 diz assim: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar os planos. Repete comigo: não se pode relatar os planos. Guarda isso, por favor. Que preparastes para nós. Nosso Deus é um Deus que planeja, que organiza. O nosso Deus é um Deus que estabelece um pensamento antes mesmo de ser gerado. Isso é capacidade de planejar. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos.
salmista está dizendo: eu queria contar os planos de Deus, eu queria escrevê-los, eu queria numerá-los, mas é impossível, porque os planos de Deus são contínuos como Deus é, os planos de Deus são incontáveis como Deus é, eles são imensuráveis como Deus é, amém? Então feche os seus olhos, quero orar ao Senhor por essa palavra. Pai, no nome de Jesus, nós recebemos a direção do Senhor para começar a planejar o que o Senhor fará. Leve os nossos olhos espirituais para fazer isso. Nós precisamos de visão, é a visão que nos dá capacidade de planejar, a visão é que nos dá capacidade de sonhar, a visão é que nos dá capacidade de realizar. Então vem com tua glória, Senhor, e com teu Espírito, e mostra em sua palavra qual é o tempo perfeito, qual é o caróis do Senhor para nós agora. Dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz, nos dizendo: vá. Dá-nos, ó Deus, um coração corajoso, fortalecido para obedecer ao Senhor, pois sabemos que tudo que o Senhor faz é bom, e tudo que o Senhor planeja para nós é um fim proveitoso. Amém. Amém? Esse é o caráter do nosso Deus, é um Deus que planeja, é um Deus que organiza, é um Deus que viu o caos na terra antes da sua ação direta, né? Ele cria o universo e vê que a terra estava sem forma e vazia. Ele coloca ordem em todo o caos e ele estabelece um plano perfeito, e a realização, a conclusão do plano já está escrito antes mesmo que esse plano tivesse começado. Apocalipse diz que ele é antes mesmo de existir, de nascer, vamos lá. Ele era a palavra, o princípio e o fim. Ele faz as coisas antes mesmo que elas se tornem realidade, comece a acontecer, porque essa é a habilidade do nosso Deus. Nosso Deus tem isso em sua essência e natureza, um Deus que põe ordem, um Deus que planeja, um Deus que faz. Assim, Ele espera que sejamos, que tenhamos uma vida em ordem, que possamos planejar e realizar coisas em nossa vida. Afinal, Ele deu para nós a capacidade de vivermos por um período aqui, e qual seria o motivo de estarmos aqui se não for para realizarmos? Nós estamos aqui para realizar coisas. Nós estamos aqui para transformar pessoas, nós estamos aqui para agir sobre essa terra de uma forma impactante e sobrenatural, porque sobrenaturalmente Ele nos capacita para isso. Ok, o céu é o meu lugar, o céu é o seu lugar, nós vamos para lá, mas antes Ele nos colocou nessa terra para sermos realizadores. Amém? E a palavra de Deus em Lucas capítulo 4, versículo 28 diz assim: qual de vocês, se quiserem construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Jesus vem mostrar que tudo que eu e você quisermos realizar, Ele pede para que antes venhamos sentar. Calma, você já vai fazer essa torre, mas não vá na torre ainda. Faça com que a torre esteja clara dentro de você. Se você quer construí-la, planeje ela dentro de você com a maior riqueza que você puder de detalhes. Depois que você colocar tudo isso dentro de você, isso estiver explodindo dentro de você, estiver claro para você, aí então você orça isso. Ele está dizendo, depois que você viu ela completamente, você sabe que isso terá um preço, e esse preço então, você precisa olhar na sua capacidade financeira, se você tem como marcar. Jesus está falando algo que não é só sobre isso, daqui a pouco eu vou falar sobre outra forma de planejamento, mas aqui Ele está dizendo, se você for construir, eu te coloquei nessa terra para realizar, eu espero que quando você for realizar, você antes assente-se, pensa, reflite e planeja o que vai construir, o que vai fazer. Porque senão Ele diz, tem um problema caso você não faça isso. Pois se você lançar o alicerce, quer dizer, se você começar a construir e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão
dele. É lógico que Jesus não estava falando simplesmente estou preocupado porque eu vou passar vergonha porque as pessoas vão rir de mim. O fato de rirem da pessoa que começou algo e não concluiu, é porque demonstrou nessa pessoa muita incapacidade de ser realizadora, de ser construtora de algo. Então ele diz: rirão de você, porque você não soube mensurar. Rirão de você, porque você jogou dinheiro fora, porque o alicerce foi dinheiro que você desperdiçou e poderia ter usado em outra coisa. Rirão de você, porque você deu um passo maior do que podia caminhar, e provavelmente se endividou, provavelmente se machucou com isso. Rirão de você, porque estavam com inveja de você, porque você começou a construir algo lindo, que muitos queriam, mas não tinham coragem, você foi e fez, e quando você falhou, eles ficaram felizes. Eles ficaram felizes ao saber da sua falha, da sua derrota. O inferno celebrou. Rirão de você, porque a sua derrota é a alegria do inferno. Então Cristo está falando: espera aí, vocês têm muitas coisas para realizar na vida de vocês, vocês têm muitas coisas para fazer acontecer, mas eu quero que vocês concluam, e conclua com sucesso, conclua bem, complete a carreira, termine o que começou, para que isso reflita a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então não é importante só começar, e eu já repeti isso milhares de vezes aqui, o importante é concluir. É na conclusão que você recebe um pagamento, é na conclusão que você recebe uma medalha, é na conclusão que você recebe o seu diploma e certificado, não é por começar. Ninguém recebe um certificado, um diploma porque começou uma universidade, você recebe porque você concluiu. Então a conclusão, ela desata coisas poderosas na nossa vida, e Jesus estava falando: não adianta você ter um monte de alicerce começado, isso não te trará o que você precisa. O que te trará o avanço, o apoio, o que te trará a satisfação pessoal, é o quanto de coisas que você concluiu, é a quantidade de coisas que você completou, chegou ao fim, terminou. Pode ter chegado cansado, esfolado, rasgado, machucado, mas você terminou. Isso é poderoso. Amém, meus irmãos? Isso não sou eu quem estou falando, é o próprio Cristo falando. Mas nós sabemos que a pandemia está acabando, glória a Deus, e a desculpa de muitos acabará junto com ela. Desculpa para não romper, não crescer, não prosperar, não se tornar mais crente, não ir à igreja, está prestes a acabar. E eu nem quero falar sobre segunda onda, tá? Vamos acabar com essa onda primeiro, amém ou não, meus irmãos? Então a pandemia está acabando, é vida que segue, você sobreviveu, nem todos sobreviveram, mas você sobreviveu, e você, ao sobreviver, tem uma vida bela, poderosa, que Deus espera que você viva intensamente. Você tem uma vida que Deus te guardou. Alguns, infelizmente, não foram protegidos e guardados por Deus, porque o tempo nessa terra havia acabado, mas você foi conservado. Quantas pessoas pegaram Covid e faleceram, e Deus a recolheu, e quantas outras pegaram Covid e foram curadas? As que foram curadas, a Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na mão de Deus. As que foram curadas é porque precisavam ainda realizar algo. E se esse é o seu caso, você tem uma missão: realizar algo após a pandemia. Amém, meus irmãos? Eu peguei e fui curado. E eu entendi que Deus me deu uma nova chance para realizar algo. Eu não vejo a hora de encontrá-lo. Eu não vejo a hora de ir para o céu. Eu conto os segundos, literalmente eu conto os segundos. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Mas cada dia que o Senhor me presenteia, eu entendo que é uma oportunidade para realizarmos algo. E nós tivemos que lidar com essa crise, que foi uma crise global, crise política, crise na saúde e crise econômica. Tivemos que lidar com isso.
E muitos aqui podem ter tido dificuldades na saúde, na sua economia, porque perdeu o emprego, teve dificuldades assim, dificuldade política, porque todas essas decisões, tudo foi muito politizado. O foco não era só simplesmente cuidar das pessoas, o foco não era dar um auxílio para as pessoas. Ainda que deram auxílio, ainda que compraram respiradores, ainda que montaram, o objetivo político era sempre conquista pessoal, vantagem pessoal, se beneficiar com isso. Lícita ou ilicitamente, os nossos políticos sempre vão se beneficiar de crises, sempre vão usar crise. Porque crise é transformação, crise é oportunidade, crise é condições de mudança. Isso está acontecendo muito rápido e muito forte em nossa nação. Nós não podemos negar que estamos em uma crise, mas a minha opinião, a maior e a pior de todas elas acabou sendo a crise religiosa, porque algumas pessoas ficaram tão conectadas e são tão conectadas com o mundo presente e com a atual circunstância, que porque o mundo entrou em crise, elas também entraram em crise na sua fé, entraram em crise na sua crença, entraram em crise na sua vida religiosa. E religiosa eu não falo o fato de ser religioso, eu falo da religião, da religação, do religare, voltar ao seu contato com Deus. Impressionante como isso impactou negativamente muitas pessoas. Então hoje, o cenário que nós conseguimos ver para nós que somos filhos de Deus e cidadãos do reino de Deus existe uma crise política, existe uma crise sanitária, uma crise de saúde, existe uma crise econômica, existe uma crise religiosa. É esse ambiente fantástico que nos aguarda em 2021. Amém? É um ambiente cheio de oportunidades. É um ambiente rico de condições de Deus fazer algo surpreendente, algo novo, outra vez. Então a busca por Deus, a busca de Deus ainda continua a mesma. Ele diz: eis que estou procurando quem? Adoradores que me adorem em espírito e em verdade. O Senhor continua a procurar algumas pessoas em alguns momentos da história, e eu creio que ela achou a mim, e ele achou a mim, e ele achou a você. Amém? Então quando você tem uma visão do que está por vir, isso facilita muito bem o seu plano. Vamos continuar. Quando as pessoas identificam que estão passando por essas crises, ou que o mundo está passando, ou que a própria casa, ou que a pessoa pessoalmente está literalmente passando por essa crise interna, tem 3 tipos de situações, 3 tipos de reações erradas que as pessoas podem tomar, e que eu vi e você viu isso. Primeira, negacionismo. Pessoas que negam a crise, o problema, as dificuldades, não são pessoas otimistas. São pessoas que negam a própria realidade. Jesus, tem um monte de coisa na minha cabeça. Mas nós sabemos que as pessoas que estão negando os problemas, não estão trazendo soluções para os problemas, nem estão procurando resolver os problemas. Eles estão fugindo do problema. Negar que não estamos em crise, ou você negar que não está passando por um problema, uma dificuldade, não vai resolver esse problema ou essa dificuldade. Pelo contrário, vai tirar de você a capacidade de fazer o que Cristo falou: sentar-se e pensar e planejar. Porque assim como eu, você não gosta de sofrer, você também não gosta de dor, e você não gosta de medo e de sentimentos ruins. Sim ou não, meus irmãos? Por que eu sei que você não gosta? Porque você é um filho de Deus. E os filhos de Deus amam as coisas boas, as coisas felizes, as coisas alegres,
as coisas prósperas, os filhos de Deus amam a vida abundante e têm prazer nisso. Por isso que nós evitamos o pecado, porque o pecado traz coisas más, mas tem pessoas que amam ficar lá sofrendo, mas não é o nosso caso, amém, meus irmãos? Amém ou não? Nós sofremos por um tempo, mas não amamos o sofrimento, porque olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós estamos completamente apoiados nisso, na alegria que vem pela manhã, não no choro que dura uma noite. Existem aquelas pessoas também que têm prazer nisso, mas não somos nós. Nós somos filhos de Deus. Assim como Cristo diz, a palavra de Deus dizendo, Cristo suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Nós aprendemos que o sofrimento, a dor, é um tempo de passagem, mas o que nos move a passar por dor e sofrimento é a alegria e a felicidade que nos está proposta. Amém, meus irmãos? Você está entendendo isso? Então tem um monte de pessoa que fica negando. Não está acontecendo nada, não tem problema nenhum, não, eu estou bem com Deus, não, está tudo bem comigo, com a minha igreja, está tudo bem comigo, com meu marido, minha esposa, está tudo bem. Negar a realidade não muda a realidade. Uma coisa é você examinar a realidade e falar, não é tão grave assim, não é tão perigoso assim, não é tudo o que estão dizendo por aí. Isso não é negar, isso é você julgar, analisar e estabelecer o seu próprio plano para lidar com aquilo. Não sei se eu estou sendo muito subjetivo, mas eu quero dar um exemplo pessoal, para que eu e você não tenhamos esse comportamento, essas reações irracionais, que são muito movidas pelo nosso tipo de temperamento e pouco pela palavra de Deus. Vamos continuar, histeria. Do mesmo jeito que tem aqueles que negam, existem aqueles histéricos, que fazem com que qualquer coisa se torne muito grande e impossível de vencer. Você lembra de um fato, vou dar um exemplo, você lembra de um fato, que quando anunciou a pandemia, as pessoas correram para o mercado comprar papel higiênico? Vocês lembram disso? Desde o princípio foi falado que o Covid era um problema mais voltado para a área respiratória, não tinha nada a ver com o intestino. Mas algumas pessoas ficaram, não, se eu tiver papel higiênico, eu vou estar bem nessa pandemia. Eu não sei o que foi que passou na cabeça de muitos, o boato que correu, mas gerou uma grande histeria. Tem gente que ao lidar com um confronto, com uma crise, com um problema, fica histérica. Super valoriza aquele problema, super valoriza aquela dificuldade, super valoriza, e precisa de alguém, um conselheiro, um amigo, um pastor, a Bíblia, o Espírito Santo para falar, ei, eu amo quando o Espírito Santo dá uma chacoalhada na gente, dá aquela chacoalhada assim. Nos filmes a gente vê que a pessoa leva um tapa na cara, né? Mas é porque do nada a pessoa calma, que o tapa rompeu aquele caminho de histeria que a pessoa estava. Ai, se o Espírito Santo usasse isso, já pensou? Você chegando roxo aqui na igreja, o que foi? Não, tudo bem, é que o Espírito Santo confrontou minha histeria, com um tapa na minha cara. Às vezes é um problema de um copo, de um garfo, de um talher, às vezes é um problema de uma sujeira, às vezes é um problema minúsculo, que acaba um casamento, destrói uma família, cria confronto de pais e filhos, de igreja, com Deus. Da mesma forma que tem aqueles que agem errado negando o problema, existe aqueles que pegam o problema e se transformam em uma bomba. E por último, o saudosismo que eu coloquei ali. Tem gente que age assim dizendo, antigamente não tinha esse problema. Como era bom quando não tinha problema. Sai do tempo presente e volta para um tempo passado onde foi bom, onde foi divertido, onde aquilo não estava acontecendo.
Ir lá num tempo passado, onde aquilo não estava acontecendo, e ficar tendo alegria, prazer, bons sentimentos, não vai solucionar aquilo que Deus espera que eu e você façamos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu queria, junto com vocês, sair na frente em 2021. Que você começasse a planejar o melhor ano da sua vida agora. Porque só vão fazer isso depois do carnaval aqui no Brasil. No seu trabalho, na sua família, aqui com a tua igreja, seu ministério, sua vida com Deus. Eu gostaria que você começasse a planejar agora, mas um planejamento no qual você irá realizá-lo. Para quê? Para que quando você entrar nessa nova etapa da tua vida, aonde essa crise institucional que eu passei, política, de saúde, econômica e de religiosa, quando essa crise for ser tratada de uma forma igual, você já está pronto para o próximo, ou até mesmo para a próxima crise. Pastor, mas por que você, eu não quero de novo chamar atenção para mim, mas por que você, eu estou tentando procurar com muito cuidado a palavra correta, porque que em dificuldades, problemas e crises, parece que você tem alguma coisa diferente. Por que você não sofre como os outros sofrem? Por que você não passa o que os outros passam? Por que você tem uma resposta? Vocês lembram? Porque Deus nos dá a visão. Eu já estava mexendo, tratando e falando de tecnologia antes de vir a necessidade da tecnologia. Isso fez com que, quando precisava de tecnologia, eu ganhei dinheiro. Não só dinheiro, um monte de porta se abriu, eu ganhei respeito, ganhei um monte de coisa. O que eu estou dizendo é, Deus nos dá a visão e a capacidade de planejar. Eu não estou falando para você ter uma grande ideia, uma grande revelação. Eu estou falando para você parar e pensar e enxergar 1 mês, 2 meses para frente da sua vida agora. Não estou falando para você fazer um grande planejamento, para você fazer os próximos 5 anos. Quem fizer um planejamento de 5 anos é um otário, um idiota, um burro. Nós não conseguimos, nesse mundo volátil, nós não conseguimos planejar nem 1 ano direito. Tem empresas que gastam muito, ficam tempo planejando 3 anos. E só o que fazem é replanejar o planejamento. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando, eu tenho um projeto pessoal na minha vida, de ser um discípulo de Cristo. E um discípulo de Cristo precisa realizar algo, e esse algo mora aqui, na como eu vejo o meu futuro, o meu próximo passo. Vou te dar mais exemplos disso. Eu já falei do saudosismo, né? O desafio da mudança, porque isso é muito complicado, e as pessoas não querem lidar com mudança. Mas se você organizar, se você der o passo certo, se você permitir, você vai poder restaurar a tua vida de oração, vai ser uma grande mudança. Você vai poder restaurar a tua vida de leitura bíblica, será uma grande mudança. Você vai poder restaurar a tua vida cristã com o Senhor e com a tua igreja, será uma grande mudança. Tudo isso é difícil porque nós temos medo. Eu passei o ano inteiro pregando contra o medo. O medo é importante, o medo nos faz pensar um pouco mais, planejar um pouco mais, mas o medo paralisou muitas pessoas. O medo travou muitas pessoas, e nós sabemos que isso traz infelicidade, miséria. Isso faz com que nossos planos, os nossos pensamentos, a nossa visão se desconecte com o propósito de Deus. Como que eu sei? Como que eu posso planejar? Como que eu posso pensar no amanhã, dentro do problema?
esse é o exato momento que deve se fazer isso. Qual a diferença minha e sua? E eu quero te dar essa instrução, porque isso é muito importante. As pessoas vão fazer planos e projetos baseado a não mais passar dificuldades quando houver pandemia. Mas o meu plano e o seu plano não é o mesmo do mundo. Nós já temos uma visão, a visão é a vontade e os planos de Deus para nós. Por isso que eu comecei com aquele texto. Então a minha e a sua tarefa é se conectar com o plano de Deus e não com o nosso plano. É se conectar com a missão que Deus nos deu, não com a nossa vontade de fazer ou de realizar as coisas por nós mesmos. Você entende a diferença? O mundo fará planos para si, nós faremos planos para o reino, porque o reino é construído em nós e por nós. Então nós já temos a visão, nós já temos a missão, nós já temos o plano está em nossas mãos. Nós precisamos de dar o próximo passo para darmos aquilo que o Senhor espera que possamos dar em resposta. Depois que o amor lançou fora o medo, e você organizou e não está fazendo planos ou projetando a sua vida com medo, não está pensando no segundo lockdown, você não está pensando nas coisas que vão acontecer, mas você está pensando: Senhor, mesmo que aconteça, aonde eu estarei, como eu estarei, aonde o Senhor quer me levar, quais as habilidades que eu vou precisar para esse próximo tempo, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou buscar conselho, eu vou buscar amizade, o que eu preciso, como eu preciso chegar nesse próximo tempo, nessa próxima fase da minha vida. Quais as ferramentas que eu ainda não tenho, Espírito Santo? O que está faltando em mim para ser uma resposta e não um problema ou parte do problema? O que está faltando em mim para não depender dos outros, mas para ser resposta aos outros? O que está faltando em mim é tempo de construir agora. O que Deus está falando para você é: eu tenho um plano para você. Eu tenho um plano para você. Ele disse no começo dessa mensagem com a palavra: planeja que Deus fará. A estratégia de guerra. Jesus não falou só sobre construção, Ele falou também sobre uma estratégia de guerra, e talvez eu e você entendamos que estamos em guerra espiritual nesse exato momento, amém, meus irmãos? Vamos lá, Lucas 14:31, então lembra que ele estava dando o exemplo da construção, até o versículo 30, no versículo 31 ele quer deixar mais claro ainda, ele vai dar outro exemplo da importância de planejar, é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta. De novo, ele fala, primeiro não se assenta, antes de ir para a guerra, não chega lá e fala: os caras têm umas armas muito poderosas, acho que a gente perdeu. Não, antes de ir para a guerra, vá para a cadeira, porque ele está usando a referência de assentar-se, né? Primeiro não se assenta e pensa: eu sei que dói, porque dói em mim. Pensar dói, sim ou não, meu irmão? Eu acho que para muitos dói, porque em mim dói. Parece que é desconfortável, é ruim. A televisão é melhor, porque eu não preciso pensar. O celular, a rede social é melhor, porque eu não preciso pensar. Se pensar não doesse, nós tínhamos muitos pensadores. Mas não, nós temos muitos seguidores e poucos pensadores. Então Jesus está falando: olha, você vai para uma guerra, eu sei que dói, mas tem que sentar e pensar sobre essa guerra. Como? Pensar se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. São dados. É muito interessante isso aqui. Como Jesus explicou que o bom pastor lidava com as suas ovelhas? Contando.
O bom pastor, a Bíblia fala, o pastor saiu e viu que tinha 99 ovelhas e uma estava faltando. Qual ciência que foi usada aí? A matemática, a organização, a gestão, porque faltou uma. E ele só descobriu isso porque ele contou, porque ele tinha o hábito de sempre conferir. Certo? Você tem coisas valiosas, você não conta. Seu dinheiro é importante, você não tem controle do seu dinheiro. As ovelhas, naquele caso, eram os bens, eram os recursos, era o patrimônio, e ele conferia todos os dias. Você confere o seu cartão, o seu banco, você confere a sua gestão. Qual não se assenta, não conta, para ver a capacidade que tem antes de ir para a guerra. Então, um conceito de planejamento muito importante que o Senhor está dando aqui é: você consegue mensurar o seu inimigo? Você consegue ver o seu inimigo? Você consegue analisar qual é o seu inimigo? Irmãos, 2021 está aí, e ele vai vir com grandes inimigos para você. Ele vai vir aí com grandes dificuldades para você. Mas o que me preocupa é ver nós, cristãos, vivendo literalmente como se não estivesse enfrentando uma guerra espiritual. É vivendo um dia após outro e sendo surpreendido a cada dia pela força do exército inimigo. E só descobre a força do exército quando está na frente do inimigo, perdendo uma luta após outra. Perdendo contra vícios, perdendo contra pornografia, perdendo contra a fé, perdendo em todos os seus combates. Por quê? Porque não teve a simplicidade de sentar, orar, buscar, pensar, analisar o inimigo antes de ir. E olha que interessante, Jesus está falando isso, sabe de quem? Versículo seguinte: se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Se você viu que seu inimigo é mais forte e tal, Jesus não está falando para você enfrentar pela fé. Olha que coisa maluca. Ele está falando, vai buscar um acordo com ele. E aí, no 33, ele parece que até mudou de assunto, veja. Da mesma forma, agora esses dois exemplos que Cristo deu, ele diz assim, da mesma forma. Então qual a mesma forma? Como se constrói uma casa e como se vai para a guerra. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Meu Deus do céu. Parecia que ele estava falando sobre conquista, sobre enriquecer, sobre prosperar, sobre construir coisas para nós mesmos e ser vitoriosos em nós mesmos. E o que na verdade ele estava falando? Ele estava falando de renunciar tudo e explicando que aquele que fosse seguir, ele já estava falando o final. Se o seu plano é ser meu discípulo, eu estou te contando o plano. A única forma é de você negar e renunciar tudo e renunciar a si mesmo. É declarar, Deus, eu não tenho plano, o meu plano é o seu. A única forma de sermos discípulos de Cristo é ter os planos de Cristo como sendo os nossos. Então, se você prospera, quantas pessoas são glorificadas na sua prosperidade? Se você tem o plano de estudar, de o ano que vem começar um novo curso, uma faculdade, se você tem um plano de melhorar fisicamente, agora vai, agora a academia vai. Isso aconteceu comigo, esse é meu plano, a Lu sabe. Pandemia, academia fechou, glória a Deus, ótima desculpa verdadeira, como diz o Elton. Mas para minha tristeza, a academia abriu. E ela tinha que abrir em janeiro, ela não podia abrir agora em setembro.
Porque aí eu fiquei sem desculpa. Aí eu fui lá na academia, porque eu estava pagando e descobri que pagar e não ir na academia não faz a gente ficar mais forte ou mais saudável. Demorei um pouco para descobrir isso, paguei muito antes, mas fui lá e cancelei minha matrícula. E falei para a moça, nos vemos em janeiro. Fiz meu plano, não quero voltar para a academia esse ano. Mas em janeiro vocês vão ver que eu vou voltar para a academia. Eu preciso estar bem de saúde, eu não vejo a hora do que Deus está por fazer e que ainda vai fazer em um grande poder, de um grande avivamento, um derramar da glória de Deus. Eu quero estar saudável para isso. E se isso for necessário, tiver que passar por segunda, terceira onda, vocês viram que os mais saudáveis sofreram menos. Então não é uma boa estratégia não cuidar do seu corpo e da sua saúde, sabendo que você está em guerra. Amém? Mas algumas pessoas fizeram da igreja a sua academia, ou da sua fé a sua academia. Qualquer hora eu volto. Então volta logo, volta antes, volta o mais rápido possível. Faz o que você precisa fazer, mas faz. Por quê? Porque quando nós queremos estabelecer uma boa saúde o ano que vem, nós esperamos glorificar a Deus com a nossa saúde. Tudo que nós fazemos é uma renúncia constante dos nossos próprios planos, para nos alinharmos completamente aos planos de Deus. Amém, meus irmãos? Então, depois de tudo isso, eu acredito que o meu propósito com essa palavra foi despertar em você, primeiro, o desejo por planejar um 2021 maravilhoso. E se não aconteceu, isso não é frustração não, meus irmãos. Se não aconteceu, você com certeza estará muito melhor do que você está hoje. Não só despertar, mas eu também quero te aconselhar a não fazer qualquer plano. Para 2021, você se conectar com o plano de Deus para a sua vida. E essa fonte, essa visão e essa revelação só vem em parar, sentar, pensar, orar e ouvir Deus falando ao seu coração. E por último, que o Espírito Santo te dê unção, graça e capacidade para que você consiga não só ouvir os planos de Deus, mas você consiga realizá-los todo em sua intensidade. Todo o plano perfeito de Deus acontecendo dentro de você, gerando ações em você, que lança fora o medo, e você vai e faz. Então feche seus olhos. É essa bênção que eu gostaria de liberar sobre a tua vida nesta hora. A capacidade multiplicada e o batismo na graça infinita do Espírito de Deus que habita em você, para te capacitar com um dom de ver o amanhã, dom de ver um pouco mais além, não só a si mesmo, mas também ver o plano do inimigo contra a tua alegria, tua felicidade, a tua salvação, e então agir. Espírito Santo, obrigado por essa palavra, obrigado pela sua direção nesse lugar, obrigado porque a sua palavra ela é santa e poderosa. Mas eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha nos tocar. Esse irmão e essa irmã que está com o coração conectado a isso, pode estar se perguntando: eu estou perdida, eu estou perdido e não sei os planos de Deus para a minha vida. Espírito Santo, a esses, vem com tua glória, Espírito Santo. Vem com teu poder, Espírito Santo. Manifesta os seus sinais, Espírito Santo, nesta pessoa. Dá a
teus filhos olhos espirituais para ver. Eu não me canso de implorar isso ao Senhor. Dá ouvidos espirituais para que possam te ouvir. Coloca neles agora um coração disposto, completamente disposto a obedecê-lo. Vem, Espírito Santo. Liberamos o teu fluir, Espírito Santo. Sabemos que tu estás aqui, Espírito Santo. Mostre os teus segredos. Revele o seu coração, Espírito Santo. Planeje. E eu farei, diz o Senhor. Senta. Me busca de todo o coração, diz o Senhor. Você vai me achar. Eu vou te mostrar os pensamentos que eu tenho sobre você. Eu vou deixar você sentir o meu coração, o pulsar do meu coração a seu respeito. Eu vou permitir você sonhar os meus sonhos outra vez. Eu vou permitir você realizar os meus planos outra vez. Sua vida não é um acaso. Sua vida não é sem sentido. Sua vida não é sem propósito. Você não veio nessa terra somente para sofrer, como muitas vezes você diz. Você não veio nessa terra para padecer necessidades, como muitas vezes você pensa. Você não veio nessa terra para se sentir abandonado por Deus, porque não vê, não sente e não flui um agir de Deus na sua vida com clareza. O Senhor abençoa você. Quando você estiver completamente conectado àquilo que Ele sonhou para você. Você é livre para não viver os planos de Deus. Você é livre para não viver os propósitos de Deus. Você pode ter essa escolha. E você sabe que isso terá as consequências dessa escolha. Mas caso você tenha entregue a sua vida para Jesus Cristo, como o plano perfeito da salvação dele para você, caso você tenha feito isso, você escolheu viver os planos de Deus, porque você sabe que são melhores, que são maiores, que são mais excelentes, que são perfeitos. Você escolheu confiar no amor, você escolheu confiar na esperança, você escolheu viver pela salvação. E na minha opinião, você escolheu corretamente, eu escolhi corretamente. Quando tomamos juntos essa decisão de viver para Cristo.